Vamos, assim, precisa demorar muito, né, irmãos? Porque não é necessário, né, irmãos? Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Pode ler, pastor, já chega. Pedro, primeiro, sim. Isso. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelado. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, aleluia, Jesus, dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Aleluia, Jesus. Mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lancem sobre todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Aleluia, Jesus. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Graças a Deus. Pode se sentarem na presença do nosso Deus. Irmãos, Deus me deu essa palavra aqui. Eu não ia ler o primeiro aqui, né, irmãos? Porque aqui ele está dizendo que ele é um presbítero da igreja como os demais irmãos presbíteros que tinha na igreja, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E a igreja católica, né, irmãos, quer afirmar que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, né, irmãos? A Bíblia, não é isso que a Bíblia
aqui está dizendo, né, irmãos? E eu senti de falar isso para os irmãos, né, irmãos? Porque, porventura, alguém de vocês não sabia disso, fique sabendo agora, né, irmãos? Que nós temos que aprender da palavra de Deus, né, irmãos? Para que nós não venha cair em ciladas, para que adeptos do inimigo de nossas almas, muitas das vezes, nos ganhem, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E nos envergonhe, né, irmãos? Então, por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas ele diz também aqui que ele é testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Aleluia, Jesus. E daí ele fala, aleluia, Jesus, que pastoreie o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente. Como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Né, irmãos? Glória a Deus. Então, Aleluia. ele quer dizer aqui, né, irmãos, que nós devemos pastorear a igreja, não por obrigação, mas por vontade própria, né, irmãos? Por obediência à palavra de Deus, por obediência àquilo que estamos lendo, aquilo que estamos aprendendo, aquilo que nós devemos, aleluia, Jesus, ensinar para a igreja, irmãos. Porque o nosso dever, o dever do pastor, o dever daquele que, aleluia, Jesus, daquele que está pastoreando, é ensinar a igreja. Ensinar como a igreja Glória a deve Deus. andar. Aleluia. Ensinar como a igreja deve andar na presença de Deus, né, irmãos? A Bíblia, a bússola, todos nós temos, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes, muitas coisas nós lemos, né, irmãos? E ficamos, aleluia, Jesus, sem muito bem entender, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Tem aquela passagem, né, irmãos? Do eunuco, né, irmãos? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele está numa carruagem, lendo a Bíblia, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E Felipe passa e diz para ele: tu entendes o que está lendo? E ele olha para ele e diz: como posso entender se não tenho ninguém a que me explique? Né, irmãos? Então, muitas coisas que nós lemos na Bíblia, nós ficamos, aleluia, Jesus, meio indeciso, meio sem compreender, mas, aleluia, Jesus, é por isso que nós temos que estar na igreja para aprender do Senhor, para aprender da palavra de Deus, para ter, como diz o pastor Robson, uma cobertura espiritual, né, irmãos? Muitas das vezes, nós sozinhos, nós não conseguimos caminhar, irmãos. Muitos dizem que nós podemos fazer a nossa parte até em casa sozinho. Pode, sim, pode, né, irmãos? Mas não vai ter aquele verdadeiro entendimento que deveríamos ter, né, irmãos? Não vai ter aquela cobertura espiritual, não vai ter aquela, aleluia, Jesus, aquela leitura explanada, aquela leitura explicada para a igreja. E diz ainda no versículo 4 aqui: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a glória, a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Que coisa gloriosa, né? Graças a Deus. É isso que nós
almejamos. É isso que nós esperamos, né, irmãos? Mas temos que obedecer a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 5 ele diz: peça igualmente aos jovens, os mais novos, né, irmão? Estejam sujeitos aos que são mais velhos, e que todos sejam revistos da humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, aleluias. E hoje é o que nós só encontramos Glória a Deus. na casa de Deus, na igreja de Deus. Eu sempre converso aqui com a Palmira, né, irmãos? Esses dias ainda nós tivemos essa conversa. Eu falei para ela assim: eu fico admirado, não só aqui, mas em todas as igrejas, que a gente conhece muito irmão, né, irmãos? A gente conhece muito irmãos. E o povo de Deus, que se diz, e como diz lá em 2 Crônica, né, irmãos? Ser o povo de Deus, servir a Deus, ser servo de Deus, muitas das vezes são os piores ignorantes, né, irmãos? Muitas das vezes, porque qualquer coisinha eles falam, eles se pateiam, não querem obedecer, não querem ter humildade, mas a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo diz, né, irmãos? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Muitas das vezes, uma palavra que a gente diz na igreja, né, irmãos, dói, né, irmãos? Eu sei que dói, mas a Bíblia também diz assim que Deus açoita aquele que Ele ama. Graças a Deus. E a gente diz porque a gente está vendo na palavra de Deus. Então a gente deve dizer que nós, como diz esse versículo aqui, peça igualmente aos jovens. Igualmente, ele não está pedindo só para os jovens. Ele está pedindo para os mais velhos, para os mais idosos, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Peça igualmente aos jovens, esteja sujeito aos que são mais velhos, que todos sejam revistos de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste os soberbos. Aleluia, Jesus, mas dá graça aos humildes. Amém. Glória a Deus, É aleluia. uma grande promessa. Uma grande promessa do nosso Deus Todo-Poderoso, Glória a Jesus. que Ele está fazendo através dessa palavra. Que nós temos que ser humildes, se sujeitar um ao outro, né, irmão? Para que Deus nos dê graça, força e fortaleza. Diz aqui no 6 ainda: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Nós temos que se humilhar por debaixo das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. E quantas das vezes, né, irmãos, nós rebatemos a palavra de Deus com a própria palavra, né, irmãos? Né, irmão? Mas lá então o versículo diz assim, né, irmãos? Rebatendo a palavra que Deus nos deu. Aleluia, Jesus. Porque quando nós rebatemos, é porque nós não queremos aceitar a palavra. E a palavra é de Deus. A palavra não é minha, mas é de Deus, para que nós possa ser exaltado no tempo oportuno, né, irmãos? Ou seja, naquele dia, quando nós chegar perante a Ele, né, irmãos? Nós seja exaltado, né?
nós possamos, aleluia, Jesus, vinde benditos de meu Pai. Que glória, né, irmãos? Que palavra gloriosa nós ouvimos. Vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz aqui no 7 ainda: lancem sobre todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Graças a Deus. Está vendo, irmãos? Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Nós temos que ser sóbrios, vigilantes, abrir a boca na hora que for necessário. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca na hora errada. Muitas das vezes nós falamos no momento que não era para nós falar, né, irmãos? Muitas das vezes, aleluia, Jesus, é melhor nós ouvir do que nós falar, né, irmãos? A própria Bíblia diz, né, irmãos, que é melhor ouvir do que falar. E por que isso, irmãos? Porque nós não podemos errar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos errar na presença do nosso Deus, porque nós vemos aqui que diz, na sequência do versículo: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Ainda bem que ele não tem aquela oportunidade de estar ao nosso redor. Ele está em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, irmãos, por isso que nós temos que ser sóbrios, temos que ser vigilantes, temos que orar, jejuar, vigiar, né, irmãos? Pensar naquilo que vamos falar, para que nós não venha pecar diante de Deus. Glória a Deus. Diz ainda que o versículo, glória a Deus, 9: resistam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Todo aquele que serve a Deus, né, irmãos, a nossa vida deveria ser um mar de rosa, né, irmãos? Mas não é. Não é como nós já ouvimos a irmã dizer aqui, né, irmãos? Aqui nós somos apedrejados. Aqui nós somos açoitados, caluniados, perseguidos, né, irmãos? Mas nós temos que aguentar tudo isso. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus falando, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não é para nós desanimar. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Porque Ele é que nos cuida. É Ele Glória a que Deus. nos Glória guarda. a Deus. É Ele que está sempre em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Para nos dar a paz, para nos dar força, para nós vencer as barreiras, né, irmãos? Aleluia, Jesus. A irmã Rose falou aqui na oportunidade dela, né, irmãos, que muitas das vezes os da própria casa nos perseguem, mas é bíblico. É bíblico, infelizmente é bíblico, né, irmãos? Mas é uma coisa que muitas das vezes machuca nós, né, irmãos? Nós podemos dizer, mas o meu filho, ou a minha esposa, ou o meu esposo, né? Fazer isso para mim dói, né, irmãos? Mas é bíblico. Mas tenha bom ânimo.
Ele está ao teu lado. Ele está te dando Glória a força. Deus. Ele está cuidando da tua vida. Aleluia. Ele está, aleluia, Glória a Jesus, Deus, aleluia. dando força, coragem e fé para que você possa resistir às ciladas do inimigo. E quando ele falou, né, irmãos, que ele veio para botar fogo, né, irmãos? Era pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, né, irmãos? É o que mais tem, né? As sogras sempre amam as noras, né, irmãos? E às vezes as noras também amam bastante as sogras, né, irmãos? Mas é bíblico. É bíblico, vai fazer o quê? Vai correr para onde? Né, irmãos? Vai correr para onde? Vai ter que pedir fé, coragem, ânimo, força, para que você possa suportar, né, irmãos? Porque no final da história, né, irmãos, se nós queremos estar com Ele um dia, né, irmãos, nós temos que se humilhar, como nós vimos ali, né, irmão? Nós temos que se humilhar, nós temos que pedir força para Ele, para que naquele dia nós chegue na presença dEle e Ele nos perdoe, né, irmãos? Porque Glória está a tudo Deus. escrito o que nós faz, né, irmãos? Mas aí de nós, se nós chegar lá e não fomos perdoados, né, irmãos? Mas se nós se humilhar, se nós aprender a conviver com as nossas lutas, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa também que eu sempre digo aqui, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Quando você for injuriado, quando aleluia, Jesus, te caluniarem, quando falarem aquilo que você não deve, aleluia, Jesus, em vez de você ficar nervoso, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus assim nos falou. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriado forem pelo amor do meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós somos injuriados porque somos crentes. Lá vai o crentinho lá. Lá vai o fulano lá. Lá vai o barulhento fazer barulho lá na igreja. Deus não é surdo, né? Lá vai. Agora ele é muito crente. Quando ele chegar em casa, ele vai brigar com a mulher. A mulher vai brigar com o marido, né? Vai brigar com o filho vai brigar com o pai. O filho vai brigar com o pai. Aleluia, Jesus. Mas tudo é mister que aconteça. Só também tem uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que ser vigilante e sóbrio, né, irmãos? Muitas das vezes, aleluia, Jesus, muitas das vezes nós temos que calar a boca para a mulher, né? Para a coisa não fermentar mais. Então, se a mulher vê que nós estamos exaltados demais, ela tem que calar a boca para a gente, para não fermentar mais, né? Não digo se humilhar assim para ele, mas sair, ficar quieto, fazendo de conta que não existiu, né? Porque é o que o inimigo quer em nossas vidas, que nós, aleluia, Jesus, perca, como diz o ditado, a cancha esportiva com a esposa, ou a esposa com o marido, né? E brigue, entre no tapa, né, irmãos? Entre no tapa, fale palavrão para o outro, ofenda o outro, né, irmãos? É o que ele quer. Ele faz que nem nós vemos naquela novela de Jesus lá, né, irmãos? O povo começa com uma confusão, ele chega no ouvido daquela pessoa e fermenta, né? Fermenta. Então, irmãos, não vamos entrar na cilada, na fermentada do inimigo de nossas almas, para que nós vá bem, para que Deus nos aprove,
O que diz aqui no 9, né, irmãos? Resistam-lhe, firmes na fé. Nós temos que ter a fé que nós estamos derrotando ele em nome de Jesus. Firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Não somos só nós que sofremos. Nossos irmãos, vamos pegar por exemplo lá da África, né, irmãos? Quanto sofrimento tem aqueles coitadinhos lá, né, irmãos? O Robson disse que um dia mostrou um almoço para o pastor lá. E para nós que é um almoço bem simples, tem um feijão, um arroz, um macarrão, uma carninha. Ele falou, irmão, isso aqui para nós é um banquete. E para nós aqui se torna até comum, né? Um feijãozinho, arroz, um macarrãozinho, uma carninha. Né? E muitas das vezes nós reclamamos. Muitas das vezes nós ainda reclamamos. E é o inimigo que está cochichando para que nós não venhamos agradecer a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Né, irmãos? Porque quantos coitados não tem um pedaço de pão para comer? Então, irmãos, sofrimento, calúnia, lutas, né, irmãos? Nós temos, aleluia, Jesus, mas Deus nos dá a vitória de todos. Irmãos, a Sara que falou da luta que ela teve, da cirurgia que ela teve, né, irmãos? Mas quando ela estava lá em Campo Largo ainda para fazer aquela cirurgia, eu falei que diante desse altar aqui, ó, diante desse altar, diante de Deus, porque quando tudo aquilo que a gente fala diante do altar, a gente está falando diante de Deus. Eu falei, era o culto das irmãs, né? Que a irmã Linda morreu por complicação de operação na vesícula. E quantas pessoas aconteceu isso? Já, né, irmãos? Porque fica naquela fila de espera lá, fica esperando tempão, né, irmãos? Quando chamar, muitas das vezes a pessoa já está no cemitério, né? Já está no cemitério. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, vejam se não é a mão de Deus na vida dela. Ela mal descobriu, né, que ela tinha dor, mas ela não sabia o que era. Ela mal descobriu e o Senhor encaminhou ela para ser operada lá. Graças a Deus. Aleluia. E o médico ainda falou, veja bem como se cumpre aquilo que eu falei aqui, né, irmãos? O médico ainda falou, mais um pouquinho você ia para o cemitério. Falou ou não falou? Estava tudo podre a vesícula dela. Estava tudo podre a vesícula dela. O médico falou, mais um pouquinho e você já era. Mas Jesus não falou. Jesus não falou. Jesus usou a mão do médico e falou, tira essa coisa aí e fique bem quietinho. Né? Porque não é chegada a hora dela ainda. Então, irmãos, quando nós estamos na mão de Deus, Deus, aleluia, Jesus, dá jeito em tudo. Quando nós perecemos, como ela falou, ela foi para a maca, foi orando, foi colocando a vida dela nas mãos de Deus, né? E Deus deu a bênção, deu a vitória. Então é assim que nós temos que ser, irmãos. Ela podia reclamar. Ela podia ter reclamado. Foi sozinha para lá, né? Foi sozinha para lá, como foi reclamado aqui. Mas e cadê o marido dela? Por que não foi com ela? Por que não foi visitar ela? Né? Ela podia reclamar isso, mas ela não reclamou. Ela colocou nas mãos de Deus. Graças a Deus. Ela colocou nas mãos de Deus e Deus deu a vitória. Glória a Deus. Né, irmãos?
Então é isso que nós temos que fazer. Porque sabemos que não somos só nós, mas, glória a Deus, todo aquele que quer servir a Deus tem luta. Aleluia, Jesus. Tem luta. Hoje ainda falei para o Palmeiras, né? Trocaram o tipo de insulina que eu tomava, né? E eu não me acertei até agora com a canetinha, né? Ontem eu tomei na canetinha velha porque eu não ia acertar lhe dar aquela caneta nova. E daí depois que eu tomei a canetinha velha, eu fiquei lhe dando, até que eu acertei, né, irmãos? Até que eu acertei preparar ela ali. Mas só que ela tem o mesmo defeito que a outra, que é só um negocinho assim, não se rodeia, vai na quantidade da insulina que você quer, você tem que tomar. Só que se você não reparar, às vezes tem um eixinho que empurra a insulina injetada na gente, ele fica baixo, ele dá a medida, mas ele fica baixo de encostar, quando você empurra. Às vezes não toma nem a metade da insulina. Então você tem que reparar naquilo ali. E essa velha a gente enxerga, aquele eixinho ali. E essa nova não enxerga, né, irmãos? Então eu tenho que lutar com ela para me aprender, né, irmãos? E por que, irmãos? Eu estou aqui, como eu já falei aqui, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui falando do amor de Deus. Eu estou aqui, aleluia, Jesus, falando que nós temos luta. E será que esse diabetes não é uma luta? Eu nem marquei de quando que eu fui diagnosticado disso aí. Mas eu creio que já faz uns 20 e poucos anos, né? Que eu estou com isso, né, irmãos? Estou com isso, mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu por tudo ter esse diabetes, eu tenho que agradecer a Deus, porque é um diabetes alto, mas eu nunca tive uma outra coisa que prejudicado pelo próprio diabetes. O meu irmão, meu falecido irmão, que faleceu esses tempos, por que ele faleceu? Por causa do diabetes. Teve 2 AVC, né? Por causa do diabetes muito alto. A médica falou para mim que o diabetes muito alto, ele pode, na hora que a gente menos espera, ele derrubar a gente com AVC, com derrame, né, irmãos? E vocês sabem que essas coisas não é fácil, né, irmãos? E por que não acontece isso comigo? Não estou me exaltando, estou exaltando o meu Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Eu sempre digo, né, irmãos, que quando o apóstolo Paulo se queixou para Deus daquele espinho na carne que ele tinha, o nosso Deus Todo-Poderoso falou para ele: a minha graça te basta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu me considero assim. Já hoje de manhã cedo eu me perdi nos comprimidos que eu tomo. Eu tomo um monte de comprimido. Eu me perdi nos comprimidos, irmão. Veja bem, ó. Veja bem, ó. Agora eu lembrei. Não é só diabetes. Eu tenho problema no coração. Surgiu problema na próstata. Agora eu estou tomando remédio para próstata, coração, esse diabetes, tudo essa coisa arada. Mas a graça de Deus me basta. Ele me segura. Ele só vai me levar no dia que for o meu dia, não adianta. Eu estava falando dos meus irmãos, né, irmãos? Ó, vejam, começou pelos mais novos. Primeiro morreu o mais novo, depois o outro mais novo, e agora esse último que morreu mais novo do que eu. Foi os 3 mais novos e eu estou aqui.
estou aqui porque não chegou meu dia ainda. Porque chance para ir por enfermidade, por problema, né, irmãos? Eu posso ir qualquer hora, né, irmãos? Mas a hora que Deus permitir. Glória a A Deus. graça Aleluia. dele me basta. Então, irmãos, aleluia, Jesus, vamos. E diz aqui no 10, né, irmãos? O 10 nós não lemos, mas vamos ler ele para nós terminar esta mensagem. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. Aleluia, Jesus. De vocês terem sofrido por um pouco, e Ele mesmo irá aperfeiçoar, nós lemos sim, e Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Glória. É ou não é que nós falamos aqui? É Ele que nos dá graça. Aleluia, Jesus. E o Deus de toda graça em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar quando nós estivermos lá na glória, né, irmãos? Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Que Ele venha ser o domínio de nossas vidas. Que Ele venha dominar tudo aquilo que nós vamos fazer. Que Ele venha nos dar graça, força e fortaleza. Irmãos,